Olá, meu nome é Bernardo Guimarães e nós vamos tratar dos principais princípios da governança nas estatais e os seus desdobramentos. A ideia é passar pelos principais conceitos que dão corpo à governança para tornar isso menos abstrato. Uma síntese dessas ideias, desses princípios, pode ser encontrada no artigo 6º da lei, que prevê: o Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência, de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes dessa lei. Ou seja, a lei vai detalhar essas ideias e eu não vou passar por tudo, é só um apanhado geral. O primeiro conceito que a gente associa às estatais é a transparência. Isso é fundamental. Não pode haver controle, fiscalização sem transparência. Isso, especialmente no caso de empresas estatais que entregam à administração pública e, portanto, se submetem, todos nós sabemos, ao dever geral de publicidade que está contido no artigo 37 caput da Constituição. De pronto, nós devemos destacar uma percepção de que nas estatais tem um dever ativo de compartilhamento das informações. Um dever que exige uma conduta dos administradoras que leve a informação a quem dela necessita, sem ser necessário que haja demanda nesse sentido, que a pessoa pergunte para ver uma resposta. Como nós veremos, em diversos pontos, a lei exige um compartilhamento perene e constante dessas informações que permita que elas cheguem onde elas são realmente necessárias e cheguem a quem delas efetivamente precise. A empresa deve, então, portanto, ter uma política institucional formalizada de divulgação dessas informações que garante, então, a estabilidade desse fluxo, ou seja, todos os fatos relevantes devem ser trazidos aos olhos da sociedade. Isso com canais tecnológicos adequados a tanto, especialmente nos dias de hoje, não dá para ser diferente, a internet. Tudo tem que estar publicizado. A ideia mais óbvia dessa ideia de transparência diz respeito aos padrões contábeis a serem observados, ou seja, a transparência passa por isso. Nesse sentido, a lei vai exigir que as estatais se amoldem aos preceitos contábeis que são expedidos pela Comissão de Valores Mobiliários, que regula esse tema para todas as empresas de capital aberto. Nossa contabilidade, isso é importante a gente destacar, passou por uma verdadeira revolução depois daqueles escândalos norte-americanos da Enron. Isso levou à necessidade de se privilegiar ainda mais a ideia de que as demonstrações contábeis elas devem necessariamente retratar com a maior fidelidade possível a situação patrimonial real dessas empresas, para que toda a sociedade, investidores, órgãos de controle possam conhecer a sua situação patrimonial. Do ponto de vista das estatais, isso vai significar que é fundamental perceber que essas regras vão compelir os órgãos de controle e a sociedade em geral para que eles tenham acesso a essa informação em tempo real, nessa política ativa de divulgação. Mas, evidente, a transparência não é só isso. Outro ponto bastante importante é comunicar com efetividade os objetivos da empresa, à sociedade. Conhecer quais são os padrões de atuação, detalhando de maneira clara como isso vai ser alcançado. Nesse sentido, a lei prevê a divulgação anual de uma carta que vai exatamente consolidar qual é a estratégia da empresa para implementar esses resultados. Todos os temas de interesse da sociedade empresária nesse caso, devem ser divulgados por meio dessa carta, e isso, inclusive, vai servir de parâmetro de controle da administração dessa empresa, que deve, portanto, observar esses padrões. Cuida-se aqui de um documento que consolida a visão dos objetivos da empresa e define os caminhos pelos quais esses objetivos vão ser alcançados. E isso é fundamental para que a gente reforce aquele caráter técnico das estatais, que eu tenho insistido que é uma das notas características, e é absolutamente necessário para que elas possam efetivar, de fato, os interesses públicos que são colocados sob sua guarda. Outro pilar fundamental da ideia de governança também está associado à gestão de risco e seu controle efetivo. O que usualmente a gente tem chamado por aí de compliance, uma palavra que entrou aí no jargão das pessoas hoje em dia e é um termo que é importante. A experiência tem demonstrado que o primeiro guardião do bom funcionamento
dos protocolos éticos de uma empresa é a própria empresa, que, portanto, deve ter modos de atuar que sejam seguros, identificando os potenciais riscos de práticas em desacordo com os padrões legais, leis trabalhistas, ambientais e mesmo essas de corrupção, e também trazer meios para evitar isso, para remediar isso e para sancionar quando é o caso. Nessa perspectiva, a lei vai exigir a estruturação de códigos de conduta para essas estatais que vão orientar aí o seu funcionamento concreto de acordo com padrões éticos que a gente espera encontrar na administração pública brasileira. Mas não é só para isso. A lei não só vai focar nessa estrutura abstrata, mas investir em treinamentos periódicos, em compartilhamento dessas informações, de modo que isso seja incorporado à cultura da empresa, para que elas zelem pela efetiva adoção desses padrões de comportamento. De acordo com a lei, a efetivação desses padrões é algo que é uma responsabilidade associada aos mais altos escalões da administração da empresa, o próprio conselho de administração, que não pode negar os recursos necessários para que isso seja implementado. A gente nota, a gente vê que a lei adota critérios de materialização desses valores, visando a criar efetivamente uma cultura de controle e de governança que seja capaz de implementá-los. E isso é fundamental nos dias de hoje. Uma outra ideia que governa a ideia de governança diz respeito à questão da formação dos quadros diretivos da companhia. Quem vai dirigir essa companhia na prática? E aí, inovando de uma maneira revolucionária o ordenamento jurídico brasileiro, a lei veio trazer requisitos objetivos para que as pessoas possam ocupar esses cargos nessas empresas. Não pode ser uma indicação completamente livre. E esses requisitos são de ordem objetiva, no que se refere à demonstração da experiência e das condições técnicas necessárias para que essa pessoa dirija a sociedade, como também há requisitos de ordem subjetiva, esses que exigem que o administrador, além da sua capacidade técnica, ele tenha autonomia, que ele tenha isenção para focar no interesse da companhia e não em interesses políticos. No primeiro caso, a gente vai encontrar uma série de regras que trazem essa questão da suficiência técnica, esses elementos objetivos indicativos da experiência necessária para gerir a companhia. Afinal, não pode ser levado a sério, não é crível que uma sociedade do Estado, de todos nós, seja administrada por pessoas ineptas. Isso é algo que é um contrassenso. E outro elemento fundamental, portanto, é garantir, ainda para reforçar essa ideia, que esses quadros diretivos possuam isenção, que eles tenham a equidistância necessária para gerir a empresa de modo independente de pressões diretas do Poder Executivo, que naturalmente acontecem nas estatais. Então, assim, eles podem privilegiar de fato o interesse da companhia, que não se confunde com os interesses dos políticos do Executivo. Essa é a ideia de governança, o interesse da empresa no centro de gravidade da sua atuação. A lei leva isso tão a sério que devem ser constituídos comitês para avaliar os nomes que estão sendo oferecidos aos quadros diretivos dessa empresa, exatamente para garantir a efetivação fiel dessa ideia que eu expus. E, portanto, ainda já encaminhando para o final, a lei também traz algo interessante, que, tendo capitais privados, eles devem ser protegidos. O interesse dos investidores privados, caso haja capitais privados, ele deve ser levado necessariamente a sério. Nesse sentido, a lei vai exigir clareza na definição dos interesses públicos, para que o particular os conheça e possa levá-los em consideração a fazer esse investimento, e também deve ser claro quais são os objetivos públicos que efetivamente vão ser buscados pela empresa. Deve-se estabelecer com clareza esses objetivos públicos. Isso se cola na ideia de transparência, como vocês podem notar, de modo que o particular saiba de antemão como o Estado, na qualidade de controlador, vai buscar implementar os seus interesses sociais, evitando assim o sacrifício de direitos privados completamente legítimos em prol de interesses do governo. A ideia é definir isso de modo claro e de antemão e previamente, com vistas a que nós asseguremos que este estado de coisas seja previamente conhecido por todos aqueles que resolvem investir numa sociedade que tem, então, direito a ter esse conhecimento preliminar. Outra manifestação clara dessa ideia é estipular de modo bastante objetivo como serão distribuídos os lucros, os dividendos dessa sociedade, regulamentando, a partir de documentos institucionais, uma política acerca dessa questão. Isso é uma exigência da lei, uma política de dividendos. Busca-se, assim, proteger
interesse do particular, que são tão merecedores de consideração na gestão da companhia quanto qualquer interesse minoritário. Então, a gente tem que levar muito a sério essa questão da proteção dos investidores minoritários, acaso o Estado conte com capitais privados. Evidente, a observância desses princípios que eu passei aqui como se diz, en passant por todos eles, ela vai se desdobrar em várias regras na lei. Eu só pontuei algumas coisas que me pareceram mais relevantes, mas eu quero que você traga a compreensão do espírito da lei para que você perceba que a ideia de governança muda sensivelmente aquilo que a gente entende que é o funcionamento adequado das estatais, e isso é necessário para preservar no maior nível possível os interesses do Estado, que é o titular do controle, e os interesses da sociedade. Então, portanto, essas ideias elas vão ser desdobradas em diversas partes do texto da lei, e é um convite à reflexão que fica quando nós examinamos o seu texto. Muito obrigado.